É isso aí, Ianzão na área pós-jogo, ó. Só tá começando, hein? Só tá começando, hein? Flamengo 2-0 sobre o Esperance da Tunísia. Uma grande vitória pro Mengão Malvadão começar o Mundial de Clubes com o pé direito, hein? Com o pé direito, Arrascaeta, Luiz Araújo, estreia fantástica do Mengão, estreia fantástica de Jorginho Frelo no meio de campo rubro-negro, enfim. Jogo bem maneiro, primeiro tempo de amplo domínio do Flamengo, segundo tempo, claro. O time infelizmente deixou alguns espaços para Esperance, mas que não foram suficientes, graças a Deus. Mas foi um grande jogo, uma grande estreia da equipe do Flamengo no Campeonato Mundial de Clubes, né? E que já tivemos ali, né, com início de jogo com chance, né? Quando, né, o Flamengo manteve ali a posse de bola durante o início do primeiro tempo. Não deixou o Esperance jogar. Quando o Esperance tinha a bola, o Flamengo conseguia pressionar muito bem ali a saída do time tunisiano. O Pedro, o Luiz Araújo, o Gerson, o Arrascaeta, enfim. O time do Flamengo sufocou a saída da equipe tunisiana, sufocou. O time não conseguia sair do meio de campo, não teve uma finalização boa. Né? Quando chegava a defesa do Flamengo ia tranquilo para afastar. E a primeira chance grande do Flamengo foi aos 14 minutos do primeiro tempo, no escanteio cobrado pelo Luiz Araújo do lado direito. Ele encontra o Léo Ortiz, chega cabeçando sozinho, subiu mais alto que todo mundo, mas aí a bola foi para a linha de fundo. Um minuto depois, Luiz Araújo foi travado. Após um passe muito bom do Pedro por Gerson, ele encontrou o Luiz Araújo pelo lado esquerdo. E aí, o Luiz Araújo ajeitou, foi travado. E um minuto depois, gol do Flamengo. A Arrascaeta abriu o caminho após um cruzamento bonito do Varela. O Varela ele cruza pro Luiz Araújo, ele não consegue pegar, mas o Arrascaeta chega, perna direita, vai lá, bate e crava 1-0 no placar do jogo. Você vê o lance, quando você vê o lance, o Varela, ele apesar de dominar um pouquinho mal, ele ainda consegue pegar, ele ainda consegue cruzar. O Luiz Araújo dá a bola e o Arrascaeta vai lá e faz 1-0. O Varela estava praticamente sozinho. O Varela, ele estava muito bem ali com uma liberdade, né? Uma baita de uma liberdade. E conseguiu fazer bem feito ali o cruzamento. Não é à toa que ele é titular no lugar do Wesley hoje em dia, cara. Wesley que é um baita lateral direito, mas né, tá numa fase ruim, futebol é momento. Varela é titular e tá conseguindo, né, contribuir muito bem pro time do Flamengo. E o Flamengo, no minuto seguinte ao gol da Arrascaeta, quase fez segundo com o Gerson. Cruzamento de novo do Varela na intermediária no lado direito. Aí o Gerson, ele consegue pegar o rebote, a defesa da equipe da Tunísia afastou mal. E aí o Gerson colocou e quase fez um belo gol, né? Quase fez um belo gol. O goleiro dos caras fez a defesa. E aí, né? Primeiro chute do Esperance foi só aos 24 minutos com o Rodrigo Rodrigues. Belaine pelo lado esquerdo deu o passe pro Rodrigo Rodrigues, que tentou finalizar e aí foi travado pelo Léo Ortiz. E aí, durante o jogo, né? Um jogo mais de porrada, o Esperance ficava parando as jogadas de ataque do Flamengo nos carrinhos, né? Levando vários cartões amarelos, né? E aos 44, o Flamengo quase fez segundo quando a Arrascaeta pegou uma sobra de cruzamento do Gerson. Na perna canhota ele tentou finalizar e o Tugal travou na hora da finalização. E o Jorginho quase fez o gol. Ele pegou de primeira aos 45 minutos após o lançamento, mas ele acabou sendo travado. Primeiros 45 minutos de amplo domínio do Flamengo. Esperance pouco ameaçou. Não conseguiu praticamente sair do meio de campo no primeiro tempo inteiro. Flamengo, né, foi bem, né, teve grandes oportunidades, né, teve a maior parte do tempo de posse de bola. E a primeira finalização com defesa tranquila do Rossi foi aos 3 do segundo tempo com o Ben Hamida, que é lateral esquerdo da equipe do Esperance. Ele ajeitou na intermediária, tentou de fora dar uma finalização e aí o Rossi estava bem posicionado, fez a defesa. E aos 7 minutos, tabelinha pela esquerda, Gerson e Ayrton Lucas, cruzamento da Ayrton Lucas rasteiro, o Pedro tenta finalizar, ele foi travado. Aí no rebote, após ali o goleiro tirar de soco, o Pedro finalizou cruzado, mas aí a bola foi para a linha de fundo. Uma grande chance que o Flamengo teve de fazer o segundo gol. Uma bela jogada. Gerson com o Ayrton Lucas. Aí o Pedro, caraca, hein? Se o seu Pedro tivesse finalizado um pouco antes, ele perdeu tempo nesse lance ali que ele foi travado ali praticamente de frente pro gol, ele teria feito.
E aí aos 17 o Varela ele erra a saída de bola e o Hugo Belo lança o Belardi que finaliza para a linha de fundo sem nenhum perigo. E aí depois o Pulgar erra aos 21 minutos do segundo tempo. Aí o Belardi em velocidade ele arrisca e o Rossi faz ali a defesa, ele consegue espalmar muito bem para escanteio. E aos 24 minutos do segundo tempo o gol que deu nos sinais. Jorginho ele consegue um lindo passe para começar bem, para começar com o pé direito, para começar bem essa passagem com a camisa do Flamengo. Jorginho ele dá uma bela assistência, acha o Luiz Araújo que finaliza bem colocado e manda pro fundo do gol. Cruzamento ruim do Bruno Henrique, aí a bola ficou com o Varela, aí o Jorginho de prima, ele acha o Luiz Araújo, ele ajeita e ele consegue mandar perna canhota na bochecha da rede, sem chance do goleiro dos caras pegar. 2-0, para botar moral, para ninguém botar defeito. Estreia fantástica do Mengão. E aí depois disso não tivemos muitas oportunidades. E foi isso. 2-0, grande vitória do Flamengo. O Sperrance vem de uma sequência de 11 jogos sem perder. E o Flamengo não perde desde a derrota por 2-1 para o Cruzeiro. 9 jogos de invencibilidade até aqui. 7 vitórias e 2 empates. Próximo jogo é contra o Chelsea, praticamente confronto direto. O Flamengo vai com muita moral para esse jogo. O Chelsea que estreou com vitória sobre a equipe do LAFC por 2-0. Flamengo fecha campo com o Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas na defesa, Pulgar, Jorginho, Gerson na frente, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro. Banco de reservas entraram o Alan no lugar do Jorginho, Plata no lugar do Gerson, Michael na Arrascaeta, Cebolinha no Luiz Araújo e Bruno Henrique no Pedro. Técnico Felipe Luiz. Rossi, 7,5, boa partida do Rossi, poucas finalizações, não teve nenhuma finalização no primeiro tempo que o Rossi fez defesa, até porque o Sperrance não conseguiu atacar, mas no segundo tempo ele teve defesas tranquilas, boas espalmadas, e assim, ele foi muito seguro hoje, fica com 7,5. Varela, nota 7,5 também, boa partida do Varela ofensivamente e defensivamente, apesar de algumas falhas, né, mas ele foi bem. Ele conseguiu ajudar o lado direito no ataque, deu o cruzamento que originou o primeiro gol, deu a pré-assistência ali que originou o segundo gol. Foi uma boa partida sim do Varela, não é à toa que ele é titular da lateral direita. Léo Ortiz e Léo Pereira, dupla de zaga, nota 8, segurança absoluta dessa dupla de zaga. Léo Ortiz mais uma vez fazendo um grande jogo, conseguindo ajudar ali na questão ali das aproximações, nas jogadas que o Flamengo conseguia fazer de forma ofensiva. Léo Pereira um pouquinho mais conservador, mas foi muito bem também. Ayrton Lucas foi uma partida muito boa, 7,5 a nota dele. Entrou bem ofensivamente, defensivamente também foi bem. Pouco defeito hoje, foi muito bem o Ayrton Lucas. Pulgar nota 7, partida bem ok do Eric Pulgar. Sem, praticamente com um único erro, né, no decorrer do jogo, mas foi bem. Uma partida interessante, construção ali do meio de campo com ele e o Jorginho foi interessante, e o Gerson também. Jorginho, nota 8. Boa estreia do Jorginho. Boa estreia. Joga muita bola. É um cara que deu essa assistência aí pro Luiz Araújo, né? Que eu tô vendo aí pela televisão. Passa de primeira. Ele consegue, né? Abrir um buracão ali na defesa do Sperrance. E aí o Luiz Araújo fica ali para fazer o 2-0. O Jorginho, ele consegue abrir buracos imensos ali na defesa adversária. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom que o cara tem olho de lince, uma boa visão de jogo, um bom passe. E assim, é o que o Flamengo precisa, mais precisava. Gerson, 7. É o last dance do Gerson, é muito controverso, mas fez uma partida ok, né? Poderia ter sido um pouquinho mais intenso, é verdade, mas entrou bem. A Arrascaeta, nota 8. Boa partida da Arrascaeta. Achei que ele poderia ter feito um pouquinho mais, mas ele fez um belo gol que abriu o caminho da vitória. Deu uma leve ajudada aí no jogo, enfim. Foi uma boa partida da Arrascaeta. Mais um gol. Temporada artilheira dele. Luiz Araújo, 9. Melhor em campo, na minha opinião. Jogou muito. Deu uma tônica boa, uma boa velocidade ali no campo ofensivo do Flamengo. Ajudou o time, fez gol, né? O gol que matou o jogo. Enfim, é um jogador extraordinário e que fez a diferença hoje. E por fim, finalizando aí os titulares, o Pedro, nota 6. Partida fraca do Pedro. Achei que ele poderia... Eu esperava mais dele, eu esperava um golzinho dele. Mas deu uma ajudada, não atrapalhou. Eu acho que o problema mesmo é que poderia ter feito mais. Eu acho que poderia ter feito mais gol, um golzinho.
Poderia ter dado uma assistência pelo menos. Mas, né, conseguiu ali fazer a questão ali da pressão, a marcação-pressão, ajudou muito bem nisso. Foi importante. E aí agora, né, os que entraram. O Alan vai ficar ali com um 6. Não comprometeu, mas também não ajudou em muita coisa. O Plata fica com um 6,5. Acho que ele poderia ter feito mais, mas entrou bem, entrou dentro do possível, né? Ele pode ser titular no lugar do Luiz Araújo no jogo contra o Chelsea, talvez. Não faria essa troca, mas é um 12º jogador, né, recuperado de lesão, entrou bem dentro do possível, tá? Agora, Michael, 2,5, entrou errando tudo que ele podia fazer. Não jogou bem, mais uma vez entrou muito mal em campo. Everton Cebolinha fica sem nota, não fez muita coisa. E o Bruno Henrique fica ali com um 2. Entrou mal também, né? Praticamente ali o fim de ciclo do Bruno Henrique. Apesar que ele deu um chapéu ali no jogador do Esperança ali no meio de campo. Mas fora isso, não teve nada de bom. Não foi uma boa partida do Bruno Henrique, mais uma vez. E o Felipe Luiz, que armou bem o elenco, né? Time titular hoje foi bom. Foi o melhor time titular que a gente viu. Fica com uma nota 8, né? Ajudou ali, né, na questão ali da marcação, deu uma ajustada boa na questão do ataque. Enfim, é um baita técnico. Eu acho que eu poderia parar de ser um pouquinho mais teimoso, né? Não pode ser tão teimoso como ele vinha sendo nos últimos jogos. Mas foi bem, uma grande partida. 2-0. Agora, próximo desafio do Flamengo no Mundial de Clubes é contra o Chelsea na sexta-feira, tá? Sexta-feira vai ter aí esse segundo jogo, né? Sexta-feira, às 3 horas da tarde também na Filadélfia. E claro, vai ter Ianzão na área pré e pós-jogo sempre aqui, tá? Bom, resumindo o dia, a gente teve hoje, né? Ontem, né? Segunda, hoje, agora é terça. A gente teve Boca e Benfica em Miami, um grande jogo, 2-2. Boca abriu 2-0, mas tomou um empate do Benfica. Di Maria teve cobrança de pênalti muito boa, também empatou praticamente no final do jogo. Boca Juniors fez cera, teve expulso, um jogo muito aberto. E o Chelsea, né, que estreou bem, venceu o LFC por 2-0. Era um jogo que o Chelsea não teve muita intensidade, o LFC tentou, mas não conseguiu. E é isso. Mais tarde, né, a gente vai voltar com o pré-jogo, né, de Fluminense e Borussia Dortmund. O jogo esse que vai acontecer a 1h da tarde. E é isso. E o Zé FC aqui no YouTube, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, comente o vídeo, compartilhe com a galera. Me siga nas redes sociais que estão na descrição e também, se você quiser apoiar os nossos projetos financeiramente, entre no apoia.se/IanFernandes. E você que esteve aqui no Instagram, IanFernandes S, IanFernandes _narrador, Redflyazão. Segue a gente, curta, comente, compartilhe, é muito importante. Ajude o jovem jornalista a trilhar o seu caminho. Por favor, ajude. Vamos chegar em mais pessoas. E é isso. Saudações rubro-negras e até mais tarde com Fluminense e Borussia Dortmund.